Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês. Hoje são duas passagens, em Esdras e em Neemias. A primeira passagem fica em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. E a segunda em Neemias 2, são umas páginas depois, Neemias 2, 7 a 9. Farei a leitura de Esdras 8, 21 a 23. Ali junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus. Ele pedisse uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tivemos vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Outra passagem fica logo no seguinte livro, Neemias 2, versículo 7 a versículo 9. A seguir acrescentei, diz Neemias: se for do grado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates, ele entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Convido o pastor Jairo para transmitir a mensagem: ponha sua fé em prova. Espero que seja uma bênção para todos. Hoje nós vamos estudar duas personagens que atuaram mais ou menos na mesma época, no reinado do rei Artaxerxes, da Pérsia. E através desse estudo nós queremos então compartilhar esta manhã a graça que Deus tanto quer derramar sobre nossas vidas. Primeiro quero fazer um pequeno resumo dos acontecimentos, dando um respaldo histórico do que Deus fez naquela época. Então, ano 722, antes do nascimento de Cristo, o Império Assírio acaba dominando o reino do norte, que é Israel. Então, houve queda da capital, Samaria. E mais ou menos 135 anos depois, com a queda do Império Assírio, surge no cenário internacional, naquela região, então a Babilônia, que acaba subjugando o reino do sul, Judá. E com isso, então ocorre a destruição do templo erguido pelo rei Salomão. Isso aconteceu no ano 586. E uns 50 anos depois, no ano 538, com o surgimento no cenário internacional do grande poder, que é o Império da Pérsia, o rei Ciro, conforme foi profetizado, uns 200 anos antes, através do profeta Isaías, ele permite o retorno dos israelitas a Jerusalém. Então, isso acontece no ano 538, quando então ocorre a primeira leva dos prisioneiros israelitas de volta à sua terra natal, Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, que era descendente direta do rei Davi. E 2 anos depois, então, ano 536, então, inicia-se a reconstrução do templo, que estava totalmente destruído. Mas houve oposição por parte dos políticos regionais, que tinham outros interesses, e durante 15 anos a reconstrução fica parada, a obra fica parada. Quando então o rei, nosso Deus, envia Ageu e Zacarias, 2 profetas, para que por meio deles a reconstrução tomasse novamente o início. E finalmente, em 516, então o templo é construído, a obra é concluída. Com isso, então o povo de Israel recupera a sua identidade espiritual com muita alegria. Passaram vários anos, várias décadas. Em 457, sob a liderança do Esdras, que era
sacerdote e ao mesmo tempo escriba. Mas a segunda leva de prisioneiros israelitas retorna a Jerusalém. Segundo os historiadores, nesse grupo havia mais ou menos 2.000 israelitas, entre eles levitas, aqueles que trabalhavam com essas e outras atividades relacionadas com o templo e com a adoração, e que junto com eles havia muito ouro, prata, utensílios usados dos templos e assim por diante. Tá? E levaram 4 a 5 meses para chegar a Jerusalém. 13 anos depois, ocorre então a terceira leva, terceiro retorno dos prisioneiros israelitas a Jerusalém, sob a liderança do famoso Neemias. Ele volta para Jerusalém e em 52 dias ele consegue terminar a obra da reconstrução das portas da cidadela a Jerusalém. Muito bom. Bom, esse é mais ou menos o resumo histórico dos acontecimentos, do contexto daquela época. Hoje nós queremos verificar com os irmãos alguns pontos em comum e diferenças entre essas duas personagens, entre Esdras e Neemias. O primeiro ponto em comum é que ambos serviram na época do reinado do rei Artaxerxes. Se a gente for olhar na Bíblia, no sétimo ano do reinado do rei Artaxerxes, Esdras lidera então o segundo retorno dos israelitas de Jerusalém. E 13 anos depois, no 20º ano do reinado do mesmo rei Artaxerxes, Neemias então lidera o terceiro retorno de israelitas a Jerusalém. Nós sabemos muito bem que Neemias trabalhava no palácio real. Ele era copeiro do rei, aquele que estava sempre na presença do rei. Era um político importante, aquele que sempre estava bem próximo ao rei, trocando ideias às vezes. Enquanto Esdras, ele não era um oficial político, ele era um líder religioso, ele era escriba, ele era a família dos sacerdotes. No entanto, ambos usufruíam dos favores do rei. Ambos agradavam o rei. Ambos eram favorecidos pelo rei. De modo que Esdras, ele era uma pessoa que quando pedia alguma coisa ao rei, ele conseguia tudo. Esdras 7,6 diz o seguinte: o rei lhe concedia tudo o que ele tinha pedido. Ele era um israelita, ele era um líder religioso da religião deles, não era nenhum oficial político. No entanto, ele era um homem tão fiel a Deus que até o próprio rei depositava muita confiança nessa pessoa. E tudo que ele pedia, tudo que ele fazia, o rei o favorecia. Não somente o rei deu suas cartas ao Neemias, seu decreto, mas ele também tinha dado suas cartas e decreto a Esdras também. Então, se a gente for olhar Esdras capítulo 7, nós verificamos o conteúdo da carta que rei Artaxerxes tinha dado a Esdras. Resumindo, é mais ou menos isso: eu, Artaxerxes e meus príncipes, nós não queremos sofrer a ira de Deus de vocês, Deus Todo-Poderoso, Jeová. Portanto, voltem para Jerusalém, adorem seu Deus, dão a Ele a oferta que vocês quiserem. E se por acaso alguém contrariar o trabalho de você, alguém impedir o trabalho de vocês, atrapalhar, esse pagará com a sua vida. Então esse era o conteúdo do decreto. O rei realmente estava em favor do tudo que Esdras estava para fazer. Portanto, tanto Esdras como Neemias eram favorecidos pelo mesmo rei Artaxerxes. O segundo ponto em comum é que ambos amavam de verdade o seu povo. Se você for olhar em casa esses dois livros, você verifica que tanto Esdras quanto Neemias eram homens de oração. Eles se humilhavam diante de Deus, de joelhos, eles faziam jejum, e oravam para o bem do seu povo, Jerusalém, israelitas. O terceiro ponto em comum é que ambos eram tocados pela mão bondosa de Deus. A Bíblia fala aqui que a mão bondosa de Deus estava sobre Esdras e sobre Neemias. Se você for olhar em casa, esta frase, a mão bondosa, ou bondosa mão de Deus,
estava sobre ele, ou Esdras ou Neemias, se repete 8 vezes. 8 vezes. Então a gente percebe que os dois eram favorecidos pelo mesmo rei da Pérsia, Artaxerxes, mas também eram favorecidos pelo mesmo rei Jeová. Tá? Porque a mão ajudadora, a mão bondosa de Deus estava sobre eles. Bom, então esses são os pontos em comum que eu achei, né? Enquanto estava preparando um sermão, poderia ter muito mais, mas vamos tentar resumir. Então, qual é a diferença agora? Qual é a diferença entre Esdras e Neemias? Claro que há diferença em termos de idade, em termos de temperamento, personalidade, em termos de dons espirituais, mas a principal, a diferença que se destaca é a maneira pela qual eles experimentavam essa mão bondosa de Deus. A maneira como Esdras experimentava a ajuda de Deus e a maneira pela qual o Neemias experimentava, né, a fidelidade, a bondade de Deus, era diferente. Nós percebemos pelas duas passagens que, embora os dois acontecimentos, né, ocorreram com diferença de 13 anos, a situação tem alguns pontos em comum. Tá? Porque ambos estão retornando, liderando o seu povo a Jerusalém. Tá? E Esdras era favorecido pelo rei, Neemias também. Ambos tiveram que, por terra, viajar vários meses para poder alcançar Jerusalém. A gente verifica aqui, na primeira passagem, que Esdras recusa a ajuda do rei Artaxerxes no que tange a fornecimento de soldados e cavaleiros para protegerem a caravana, para protegerem ele e as crianças e todo o povo. Enquanto Neemias aceita essa ajuda de Deus numa boa, do seu rei numa boa. Ele não recusa. Aí surge então a dúvida, né? Esdras recusou, alegando que ele já tinha falado publicamente que aqueles que buscavam Deus eram favorecidos pela mão bondosa de Deus. Diz a Bíblia que ele tinha vergonha de pedir. Se ele pedisse, certamente ele teria recebido essa ajuda do rei Artaxerxes. Talvez o próprio rei Artaxerxes teria oferecido: olha, essa viagem que você vai fazer é muito perigosa, tem muitos ladrões, bandos de assaltantes, né? E você está carregando ouro, prata, muitos utensílios de alto valor, certamente você será o alvo muito fácil, presa muito fácil, que vai cair na mão desses assaltantes. Você vai precisar de proteção. O rei teria até oferecido essa ajuda para ele, mas Esdras recusou, porque ele tinha falado publicamente que a mão bondosa de Deus protege aqueles que o buscam. Enquanto Neemias, ele aceita. Já que vai dar, eu quero. E ele aceita essa ajuda, né? Uma escolta de oficiais, de soldados e cavaleiros, que certamente garantiriam a ele uma viagem mais tranquila até Jerusalém. Daí uma pergunta, é a mesma pergunta que eu fiz também. Qual que está certo? Esdras ou Neemias? Ou será que Esdras é um homem de maior fé e Neemias, enquanto isso, é um homem de pequena fé? Também imaginei se os dois tivessem que levar o mesmo grupo de israelitas a Jerusalém, né? Supondo que Neemias e Esdras são os dois líderes que Deus escolheu e que incumbiram a eles o retorno do seu povo até Jerusalém. Dá para imaginar que tipo de discussão teria acontecido entre eles? Eu acredito que, quando o rei ofereceu seus soldados e cavaleiros, Neemias teria dito: opa, muito obrigado, eu aceito numa boa. Eu até ia comprar soldados mercenários para nos protegerem durante a viagem. Já que o senhor está me oferecendo de graça, eu aceito. Mas o Esdras teria dito: eu não quero,
eu recuso. Ô Esdras, pensa um pouco, cara, né? Uma viagem perigosa, nós estamos levando, ok, muitos bens, né? Vão encontrar muitos assaltantes pela frente, na estrada, nós precisamos de soldados. Aliás, esses soldados são fornecidos porque nosso Deus bondoso comoveu o coração do nosso rei, Artaxerxes. Portanto, é bênção de Deus. No entanto, Esdras novamente retruca. Não, eu prefiro confiar na mão invisível, bondosa de Deus, a mãos visíveis dos soldados oferecidos por rei Artaxerxes. Até dia de hoje, em nosso meio cristão, há esse tipo de conflito. Eu verifico que alguns irmãos, mais para o pentecostal, dizem, não, Deus falou, Deus proverá, Deus fará isso, Deus aquilo, tal. E a gente olha para ele, poxa, cara, seja um pouco mais realista, né? Você precisa planejar. Aí a responsabilidade humana, onde é que fica? Né? Seja mais coerente, né? Seja mais pragmático. Enquanto tem outro irmão que ora, mas fica calculando tudo. Ora, mas fica buscando a ajuda de alguma pessoa, de uma entidade, de um amigo, tal, né? Aparentando que o cara tem pouca fé, a fé dele é muito pequena. Você devia confiar plenamente no poder de Deus, na provisão de Deus, na providência de Deus. E ambos ficam criticando um ao outro. Falta de fé, falta de cabeça. Seja mais racional, seja mais espiritual. Precisamos planejar. Não, nas mãos de Deus. Quem que está certo, irmão? Será que nós podemos chegar à conclusão, sem nenhuma sombra de dúvida, que a fé do Esdras é maior do que a fé do Neemias? Eu acho que não. Será que a maneira que Neemias usou é a maneira dos fracos na fé? Será que Deus não gostou o que Neemias fez? Não, porque a Bíblia diz claramente que a mão bondosa de Deus estava sobre eles, tanto sobre Esdras quanto sobre Neemias. E não há nenhuma palavra que diz que Deus criticou Neemias por ter aceito os soldados oferecidos pelo rei Artaxerxes. Não há nenhuma palavra que critica Esdras dizendo que seja mais realista, cara. Ambos foram abençoados, agraciados por Deus. Acredito que você deve ter tido também experiências, ter conhecido Deus através da maneira do Neemias, né? Que Deus oferece, né, ajuda atendendo a sua oração por meio das pessoas, por meio das entidades, por meio das situações e assim por diante, né? Eu me lembro muito bem, quando eu fui para o Piauí, como médico missionário. Na época eu era tent maker, a igreja não me dava nenhum subsídio financeiro, a não ser orações e orações. Eu tive que me virar lá no Piauí, Teresina. Então eu fui trabalhar na UTI de um hospital de referência na cidade, e nos dias alternados eu dava consulta gratuita à população carente. Mas não adiantava só dar receita para eles, porque eles não tinham dinheiro para comprar medicamentos. Então eu também não tinha dinheiro para comprar medicamentos para eles. E a gente sabe que o governo tem medicamentos, né, que são distribuídos gratuitamente, mas nem sempre seu acesso é tão fácil, né? Então, dependendo da campanha eleitoral, tudo mais, eles favorecem mais aqueles, né, que certamente, né, votariam neles do que outras regiões que não têm muito interesse eleitoral. Então, o que eu fiz? Eu não me lembro exatamente como eu fiz, mas me lembro que eu fui procurar a Secretaria da Saúde do Estado. E fui falar com a responsável, que por sinal era a filha do governador daquela época, do Piauí. Eu contei para ela a minha necessidade, porque eu vim, qual é o motivo, o trabalho que eu quero desenvolver no Estado. E ela se comoveu com isso, provavelmente Deus já deve ter tocado o coração dela. Ela se abriu totalmente, me levou para o depósito, onde então esses medicamentos do governo estavam guardados. Nossa, empilhados, medicamentos empilhados. E ela diz assim para mim: olha, Jairo,
porque na época não era o pastor, médico. Então, o doutor Jairo, você leva a quantidade que você quiser. Nossa. Né? Aí eu agradeci a Deus, nossa. Quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, realmente Deus utiliza mãos de outras pessoas para cumprir a vontade dEle. Essa foi uma maneira, né? Essa foi a maneira do Neemias de experimentar a bondade de Deus. Mas nós vimos hoje aqui na passagem que também existe outra maneira. Eu chamaria isso de maneira do Esdras, de você experimentar a bondade de Deus. Não é questão do tamanho de sua fé, grande ou pequena. Apenas nós podemos conhecer esse Deus tão grande, tão imenso, de outras maneiras. Na verdade, a gente verifica que quem mais precisou da proteção militar foi Esdras do que Neemias. Como eu tinha falado, ele estava carregando muitos bens de valor. Algum comentarista, um estudioso, disse que se somasse tudo que ele levava naquela época, daria hoje em dia em torno de 3 milhões de dólares. Como ele chegou a esse valor, eu não sei, não me pergunte. Mas era uma viagem realmente muito perigosa, da Mesopotâmia até Palestina, era deserto no meio. E viajar por esse deserto por vários meses, né, era coisa que você realmente tinha que arriscar a sua vida. Mas Esdras, ele era um líder espiritual, era sacerdote, era escriba, ele conhecia a palavra do Senhor, então ele fez questão de munir seu povo com a fé. Fez o povo se ajoelhar-se, né, se humilhar diante de Deus, orar e jejuar. E confiar tão unicamente na mão bondosa, mas invisível de Deus. E a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido dele e eles realmente tiveram uma viagem tranquila até a cidade de Jerusalém. Ele resolveu plenamente confiar a ajuda vinda diretamente de Deus. Teologicamente falando, irmãos, a grande diferença entre Esdras e Neemias é que Esdras resolveu testar a sua própria fé. Ele colocou a sua fé, ele pôs a sua fé à prova. Em que se baseia a sua fé? Eis a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, até os dias de hoje. Né? Será que a sua fé se baseia nos bens que você tem? Será que a minha fé se baseia, né, na minha profissão garantida? Será que a minha fé se baseia, né, nas coisas visíveis, embora sejam bênçãos de Deus? Ou será que a minha fé se baseia, antes de mais nada, na fidelidade de Deus, na bondade de Deus? Será que existe alguma coisa que seja mais importante do que Deus? Será que existe alguma coisa na minha vida, algum bem, alguma pessoa, algum relacionamento, sobre o qual eu me inclino, me apoio, mais do que Deus? Então Esdras, ele queria pôr a sua própria fé à prova. Ele queria testar que sua fé era genuinamente firmada no Senhor. Esdras não esperou que Deus testasse a sua fé, mas ele mesmo, por livre e espontânea vontade, ele pôs sua fé à prova. Vê essa passagem, irmãos. Vamos ler juntos? É uma coisa que o apóstolo Paulo diz para os coríntios.
Por favor, o próximo slide. Vamos ler junto, irmãos. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Olha a recomendação do apóstolo Paulo. Examine a si mesmo, examine a sua fé. Vê se você realmente é cristão. Vê se sua fé realmente é depositada, é firmada exclusivamente na bondade de Deus, na providência de Deus. Você precisa provar isso para você mesmo. Está na hora de você testar a sua fé. Deixar de lado um pouco essas bênçãos visíveis, dadas ou não por Deus, e confiar essa mão bondosa, na bondosa mão de Deus, que é invisível. Em que se baseia a minha fé? Em que me apoio? Em quem me apoio? Esdras era um homem que, por livre e espontânea vontade, testou a sua fé diante de Deus. Se a gente for olhar ao longo da Bíblia, há várias ocasiões em que Deus testou a fé do seu povo. Um bom exemplo disso é Abraão. Gênesis capítulo 22, Deus pôs Abraão à prova. Tome seu filho Isaque e sacrifique-o como holocausto. Deus testou Abraão. Deus pôs Abraão à prova. Deus testou a fé do Abraão. Da mesma forma, Deus também testou a fé do Jó. Ele tirou tudo. Bênçãos que ele tinha derramado sobre suas vidas, seus filhos, seus bens, gado, tudo. Até a saúde ficou debilitada. Ele tirou tudo dele. Deus testou a fé do Jó. Agora, o Esdras, diferentemente desses grandes homens de fé, Esdras fez questão de ele mesmo testar sua própria fé. Será que a minha fé é realmente tão somente no Senhor, que é invisível, mas eu sei que existe? Ou será que minha fé ainda se baseia nas vantagens, nos relacionamentos, amigo, uma ajuda aqui, uma ajuda ali? Esdras podia perder sua própria vida, mas não somente a sua vida, ele podia também colocar a vida dos seus filhos em risco. Podia ter perdido todos os bens que Deus tem dado a ele. Mas ele fez questão de testar sua fé, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia, e ele creu, e ele quis testar essa fé e convicção que ele tinha em relação à fidelidade e à bondade de Deus. Ele recusou a ajuda do rei Artaxerxes. Ele podia ter pedido qualquer coisa que ele lhe teria dado. Ele recusou, porque ele quis testar a sua própria fé. Você sabe que o próprio Jesus Cristo também fez questão que seus 12 discípulos testassem a sua própria fé? É Marcos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo chamou seus 12 discípulos, ou Jesus chamou seus 12 discípulos, e de 2 em 2, ele os enviou para diferentes povoados. E ele diz o seguinte: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, um cajado. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Foi assim que Jesus queria que seus 12 discípulos pusessem a fé deles à prova, para depender tão unicamente da bondade de Deus, da providência de Deus. Resultado não sabemos. Eles não passaram fome, nem sede. Eles recebiam o que mereciam. Jesus queria que seus 12 discípulos experimentassem a bondade de Deus
à maneira do Esdras. Eu tive uma experiência semelhante a isso, no campo missionário, quando eu estava no sertão sergipano. Era a época em que uma turma da nossa igreja, Yaná, veio lá para participar de uma jornada missionária pelo sertão sergipano, e alguns jovens e diáconos da igreja em Aracaju, brasileiros, também se juntaram, né? Então, ao todo eram, 40, 50, não me lembro exatamente qual foi o número, né? Então, nós nos encontramos, nos reunimos num prédio que tinha lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, né? E de manhã, eles foram enviados em pequenos grupos para diferentes povoados ao redor daquela cidade, tá? Uma distância, de uns 20 a 30 quilômetros, né? Pelas estradas descalçadas, sem pavimento, né? Aí, eu dei a seguinte orientação, entre outras: olha, irmãos, vocês vão para esses povoados, vão desenvolver um trabalho missionário lá, ensinar as crianças, pregar, evangelizar de casa em casa, os médicos vão dar atendimento médico, tal, assim por diante. Só que vocês não vão levar nada, né? Não leva nem água e nem comida. Cada um se vira lá, né? Aí o grupo se separou e foi. E voltaram ao fim da tarde. Aí nós tivemos mais uma reunião de oração, tal, e o microfone entregue a quem quisesse dar um testemunho. E me lembro muito bem que um dos irmãos da igreja brasileira, lá em Aracaju, pegou o microfone e disse assim: olha, de manhã, quando eu não era pastor, então o doutor Jairo nos orientou para não levar nem água, nem comida, e fiquei chateado, porque isso foi falta de preparo. Não, ele devia ter preparado pelo menos marmita, uma garrafinha de água para todos nós, né? Que negócio é esse, chegar lá e se virar? O povo lá é pobre, não tem comida, e a gente vai causar muito, né, transtorno para eles e tal. Ele confessou que com esse tipo de atitude e pensamento que ele foi ao povoado, mas muito contrário à sua expectativa, né? Ele foi muito bem recebido, né? Teve uma refeição farta, né? E ele voltou dizendo: olha, nessa viagem eu experimentei aquele Deus que supre nossas necessidades. Na verdade, irmão, uma semana antes, eu tenho visitado esses povoados. Eu visitei e conversei com os habitantes desses povoados, dizendo que uma semana depois uma turma viria aqui fazer um trabalho, né, cristão, tudo mais. E eu solicitei, muito encarecidamente, que eles pudessem preparar alguma coisa, comer, né, oferecer a eles. E todos eles, nossa, com muita alegria no coração: não, Jairo, pode deixar que a gente prepara alguma coisa para eles e tal. E foi isso que aconteceu. Bom, eu imitei Jesus. E deu certo, né? Quando Deus envia você, quando Deus coloca no seu coração para você dar o primeiro passo de fé, na realização de alguma tarefa, na realização de alguma missão que Ele delegou a você, vai, porque Deus já preparou antecipadamente para suprir suas necessidades. Esse é o nosso Deus bondoso. E nesse Deus que Esdras confiou, creu. Quem conhece a bondade de Deus, a maneira do Esdras, é um crente que vive assim de maneira, como é que eu diria? É um aventureiro, no bom sentido, né? Todo dia ele experimenta a mão bondosa de Deus, aquela mão que supre no momento certo, né? Através de uma situação certa, através de pessoa certa, ele supre, sem que você se preocupe com isso antecipadamente. Mas também existe o Neemias, que ora, se humilha diante de Deus, jejua, mas ao mesmo tempo ele planeja, tintim por tintim, etapa por etapa. Ele planeja, ora, planeja, ora. E quando ele consegue aquilo que ele estava precisando, ele agradece a Deus, porque ele sabe que foi a mão de Deus, a mão bondosa de Deus, que comoveu o coração daquele fulano, ciclano e assim por diante.
O que eu quero desafiar esta manhã é o seguinte, irmãos. Eu quero perguntar para você, você se identifica mais com Esdras ou se identifica mais com Neemias? Como tem sido sua jornada missionária até aqui? Jornada espiritual. Como você tem conhecido Deus? Mais a maneira do Esdras ou a maneira do Neemias? Eu tiro a minha própria conclusão. Eu acho que a gente conhece mais a maneira do Neemias do que do Esdras, a bondade de Deus. Nós somos mais familiares à maneira do Neemias do que do Esdras. Por quê? Porque nós achamos que essa maneira é mais segura. A gente ora, planeja, né? Vai tateando pouco a pouco. A gente espera Deus responder nossas orações e assim por diante. Neemias fez isso. Ele planejou tudo. Seu semblante estava triste diante do rei. Aí o rei pergunta, o que aconteceu com você? O que te preocupa tanto? Aí ele conta como se tivesse esperado, né, que o rei fizesse essa pergunta. E a passagem diz que por breve momento ele ora, que orou a Deus. Puxa, obrigado, Deus, atendeu minha oração. Eis a chance. Eu vejo que a mão de Deus está comovendo o coração do rei Artaxerxes. E rei Artaxerxes pergunta para ele, olha, quando é que você vai voltar para lá? E por quanto tempo? E como é que você vai voltar? Quando vai voltar? E Neemias prontamente responde todas essas perguntas porque ele já tinha planejado isso antes, em oração e em jejum. Nós fazemos a mesma coisa. A gente vem aqui na igreja, ora, né, espera Deus responder nossas orações. Enquanto isso, a gente não fica de braços cruzados, a gente planeja as coisas, tenta buscar ajuda aqui ou ali, né, recursos, pessoas, encontros. A gente vai tateando em todos os sentidos, em todas as direções. E quando algo acontece, imediatamente, porque nós somos seres espirituais, percebemos que a mão bondosa de Deus atuou, comoveu o coração daquela pessoa. Essa é a maneira habitual de nós experimentarmos a bondade de Deus. O desafio que eu lanço para você é o seguinte, por que não experimentar a bondade de Deus de outra maneira? Se você até agora lançou mão da maneira do Neemias para experimentar quem Deus é, para conhecê-lo, antes que seja tarde demais, por que não a gente também experimentar a maneira do Esdras? Não simplesmente confiar nas mãos visíveis, mas mesmo que você saiba que essas ajudas são bem-vindas, recusá-las. E assim como Esdras fez, confiar tão unicamente na mão invisível, bondosa de Deus. Arriscado, exige coragem, exige, mas é uma outra maneira de conhecer esse Deus tão imenso, que foge do nosso âmbito de compreensão, muitas vezes. Agora, como nós podemos aplicar isso em nossas vidas? Conhecer Deus à maneira do Esdras. Muitas pessoas acham que isso é uma coisa de improvisação, fazer alguma coisa de improviso. De repente, vamos fazer isso. Não, isso não é a maneira do Esdras de conhecer Deus. Alguns dizem assim, vamos começar primeiro, depois Deus fará a sua parte. Isso não é também a maneira do Esdras. Não, todo mundo está fazendo assim, eu vou me aventurar também. Ele também fez assim, deu certo, então vou fazer também. Isso também não é maneira do Esdras de conhecer Deus. Ou, aqui eu tentei, não deu certo. Eu fiz isso, também não deu certo. Eu fiz aquilo, abri loja aqui, abri esse ponto, não deu certo.
ninguém me ajuda. Então agora eu vou olhar para o Deus, porque é a única opção que me sobrou. Isso também não é maneira do Esdras de conhecer Deus. Para você aplicar a maneira do Esdras na sua vida, para você conhecer de verdade a bondade de Deus, a maneira do Esdras, há um pré-requisito. Esse pré-requisito está registrado em Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos procurar, irmãos? Para finalizar. Esdras capítulo 7, versículo 10. Já acharam? Esdras capítulo 7, versículo 10. Diz o seguinte, vamos ler todo mundo junto? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eis o segredo, irmão. Esdras não foi nenhum lunático. Esdras não foi nenhum fanático religioso. Esdras era um homem que estudava a palavra do Senhor dia e noite. Era um homem que lia a Bíblia, um homem que conhecia as promessas de Deus. E não somente conhecia, mas ele praticava. Ele praticava. Ele era um homem obediente à palavra do Senhor. E como a sua função era de ensinar, porque ele era sacerdote, escriba, ele ensinava. Bom, você pode até não ensinar a palavra do Senhor, mas no mínimo você tem que conhecer a palavra do Senhor e praticá-la. A fé, a maneira do Esdras se baseava nisso. Conhecer profundamente a palavra do Senhor, porque sabe que a força vem de lá, a convicção vem da palavra. A convicção suficiente para crer na mão invisível, porém bondosa de Deus. Não é esse negócio de fazer por improviso, não. Por falta de opção, vou escolher Deus agora. Não é isso. Uma outra pergunta muito crucial e implicante para mim. Então, Jairo, ao longo da jornada espiritual, em que momento eu tenho que usar a maneira do Esdras para conhecer a bondade de Deus? E em que ocasião eu tenho que lançar mão da maneira do Neemias para conhecer a Deus? Eu não tenho esse discernimento. Você tem resposta, Jairo? Eu digo a verdade para vocês, eu também não sei. Eu busquei a resposta de Deus. Por enquanto, Ele não me deu essa resposta. Eu também não sei. A única coisa que eu sei, e eu acho que estou no caminho certo, porque a gente tem que trabalhar em cima das coisas certas, convicções e certezas, do que dúvidas e incertezas, é que a mão bondosa de Deus esteve tanto sobre Esdras quanto sobre Neemias. Isso eu sei. Portanto, se você, até o dia de hoje, conheceu Deus à maneira do Neemias, eis o desafio. Por que não agora experimentar a bondade de Deus à maneira do Esdras? Continue conhecendo Deus à sua maneira, mas também eu quero convidá-lo a conhecer o mesmo Deus a uma outra maneira, para que a sua vida fique mais rica. Para terminar, um filho se casou, e eu sei que muitos jovens estão na idade de se casarem. O filho casou, e o pai, que ama seu filho, queria dar tudo que ele tivesse ao seu alcance, né? Então comprou um apartamento para ele, deu uma loja para ele, comprou um carro para ele, né? Ajudou, bancou a viagem, a lua de mel, para conhecer a metade do mundo, né? E tem filho que agradece isso ao pai. Pai, muito obrigado, né? Ele realmente reconhece, né, esse amor e sacrifício do pai, agradece, trabalha muito, né? E trata os pais melhor do que quando era solteiro. Filho bom, ótimo, shoja em coreano.
Mas também existe filho que recusa a ajuda que o pai quer lhe dar, dizendo o seguinte: Pai, muito obrigado por todos esses bens e regalia que o Senhor está querendo me proporcionar. Muito obrigado, mas Pai, quando o Senhor chegou aqui no Brasil, o Senhor chegou aqui de mãos vazias, não conhecia ninguém aqui, mal falava português, mal conhecia o costume deles. O único bem que o Senhor tinha era a sua fé em Deus, esse Deus invisível. Mas o Senhor sabia que Ele era bondoso, Ele era fiel, e o Senhor creu nele. E até dia de hoje, o Senhor tem vivido uma vida maravilhosa, abençoada. Pai, o Senhor não precisa comprar um apartamento para mim. Eu posso morar num apartamento pequeno, de um quarto, aluguel, mas eu e a minha esposa queremos começar do nada, assim como o Senhor começou, confiando tão sementemente na bondade do Senhor, na fidelidade do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor experimentou Deus, a maneira do Esdras, eu também quero conhecer esse Deus, a maneira do Esdras. Porque o Senhor disse na Bíblia que aqueles que buscam Deus terão a mão bondosa de Deus sobre eles. Irmãos, estamos numa situação difícil. Eu não sei em que situação financeira, em que situação familiar você se encontra. Eu não sei. Mas talvez Deus está tentando treinar você. Assim como Jesus treinou seus 12 discípulos. Ele quer que você teste a sua fé. Não espere Deus testar a sua fé. Mas Ele quer que você ponha sua fé à prova. Para conhecer a fidelidade, a bondade de nosso Deus. Foi assim que Esdras se comportou. E a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Esta frase se repete 6 vezes no livro de Esdras e apenas 2 vezes no livro de Neemias. Bom, que importância tem esse número? Talvez não tenha, para mim importa. A mão de Deus, a mão bondosa de Deus estava sobre ele. 6 vezes no livro de Esdras e 2 vezes no livro de Neemias. Vamos orar, meu irmão? Senhor Deus, eu sei que alguns irmãos estão em situações desesperadoras e estão desesperados, buscando qualquer ajuda que pudesse vir e abraçá-la. Mas nessas horas, irmãos, Pai, eu quero olhar para o céu e me lembrar do Esdras, Pai. Não que Esdras não tivesse desejo ou capacidade de adquirir todas as ajudas que ele quisesse, mas ele simplesmente as recusou e resolveu confiar tão unicamente no Senhor e no Senhor. Pai, abençoe nossos irmãos da nossa igreja, solteiros, casados, para que tudo que Deus tem nos delegado seja protegido, guardado por sua mão bondosa, invisível, mas poderosa, invisível, mas muito bem existente. Isso que eu peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.